Morando em pensão em São Paulo. Morar em pensão não é uma questão de vontade. Todo mundo, se pudesse, gostaria de morar em casa própria ou apartamento, mas nem sempre isso é possível. Como é o esquema de moradia em pensão? O primeiro critério para se escolher uma pensão sempre é o preço. O preço pode ser um fator determinante, mas não é o único. Tem a questão da localização, em que parte da cidade se encontra a pensão. E depois tem a questão do conforto. Outra questão também é a questão do regulamento interno da pessoa e o tipo de pessoas que moram lá. E o tipo de coisas que você pode ou não trazer, por exemplo, se tem geladeira, se você pode escutar som, se é um ambiente seguro para os seus pertences. A busca pela pensão normalmente se faz de três ou quatro formas. Você tem uma indicação de alguém que já morou naquele lugar e pode te falar tudo. Você pode encontrar o bendito do endereço do lugar em algum anúncio em mural de supermercado ou mural de ônibus. Você pode também ver o anúncio no próprio local e até mesmo no jornal. Em alguns jornais de classificados existe anúncio de pensão. Vale lembrar que em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, pensão é um tipo de restaurante. Isso já me aconteceu de eu ir num anúncio de pensão e era apenas uma espécie de restaurante de comida caseira. Antigamente, haviam poucas pensões ou poucas pessoas alugando quartos em São Paulo. Hoje é cada vez mais comum acontecer de famílias com problemas financeiros alugarem um quarto ou dividirem um quarto com alguém. No caso da Universidade de São Paulo, acontecem algumas coisas bem extremas, como uma senhora que aluga a cama dela para dois universitários e vai dormir no sofá. Como se descobre esse tipo de coisa? Ao começar a conversar, o fator preço é a primeira determinante. Há lugares caros, há lugares baratos, há lugares que são caros, porém compensam o preço. Há lugares que são caros, mas a localização é boa. Há lugares que são baratos, mas estragam por conta das pessoas com quem você vai morar. Há todo tipo de lugares. Se a pesquisa é feita via jornal ou outro critério, como localização, pode haver a questão da sazonalidade, quer dizer, existe hora do dia para você procurar lugar para morar e existe época do ano para se procurar ou para não se procurar. Por exemplo, no caso da USP, procurar pensão ou lugar para morar depois da publicação do resultado dos aprovados no vestibular da FUVEST é bastante complicado e difícil. Por outro lado, se você está procurando através de anúncio de jornal, compensa em você telefonar umas 2 horas depois que o jornal chegou na banca. Isso mesmo, você acorda de manhã cedo sabendo que o jornal será entregue naquela hora específica com os anúncios e espera até umas 7, 8 horas da manhã e começa a ligar. No quesito pessoas, é bastante fácil você avaliar, se você tiver um mínimo de experiência, com quem você vai morar. Você pode perguntar e você pode usar uma intuição. É importante definir se você vai querer um quarto individual ou você vai morar em grupo. Dividindo quarto ou com mais de uma pessoa sempre é mais barato. Agora, dependendo de onde você conseguiu essa pensão, isso significa que você pode morar com qualquer um. Depois dos primeiros dias pode haver uma relação de poder, no sentido de que determina o que é certo e o que é errado. Isso sem contar, óbvio, a própria dona da pensão ou dono da pensão que pode estabelecer os regulamentos. Há pensões em que a pessoa pode dormir até tarde. Há pensões em que a pessoa tem que estar na rua por volta das 8 da manhã. São dormitórios. E o barulho no local torna bastante difícil recuperar o sono perdido. Mas isso daí é facilitar muito, porque quando você aluga,
a pessoa que vai te alugar ou não vai te alugar, ela já olha na sua cara e determina se você é uma pessoa que vai ficar pouco tempo ou se você vai usar a pensão dela como um trampolim para procurar outras pensões. Em pensões onde existe alta rotatividade, isso não é problema, mas quando você vai, por exemplo, morar na casa de alguém que está alugando um quarto, isso daí é importante. Você pode contar com a dona do apartamento ou do quarto mexendo nas suas coisas. Provavelmente em busca de drogas ou então qualquer indício de atividade negativa. Por outro lado, se você divide o quarto com alguém e você não tem confiança nessa pessoa, é possível acontecer da pessoa tentar determinar os valores que você tem, coisas que podem ser roubadas. Se a questão é dividir o quarto com pessoa do mesmo sexo ou de opção sexual diferente ou de outro sexo, aí outras possibilidades acontecem. Claro que normalmente a pessoa não escolhe muito tudo isso. O que acontece é você ter que aceitar o primeiro lugar razoavelmente bom que também te aceite. Uma vez começando a morar, tem a questão da convivência, os horários de sono, a questão do ronco ou não ronco, empresta dinheiro, não empresta dinheiro, empresta objetos, não empresta objetos, conversa muito ou não conversa nada. Morar em pensão é realmente uma boa forma de começar a aprender sobre a vida, na medida em que você vai aprender sobre outras pessoas. Dividir um quarto com alguém que é seu amigo não significa necessariamente que ele continuará sendo sempre seu amigo. Por enquanto é só. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, dê sua opinião e outros vídeos